A Juliana é membro aqui do grupo e ela está lançando, se eu entendi correto, o seu segundo livro. Então, venha aqui à frente, minha irmã, seja bem-vinda, uma salva de palmas, em nome de Jesus. Temos mais um microfone, Dedé? Tá ligado? Deixa eu... Muito bem, queridos, então veja só, eu estou ficando velho, eu preciso do óculos, senão eu não consigo ler. Então, Diário do Profeta, eu li todo, tá? Que bênção! Leio, de capa a capa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é que eu percebi que o livro, ele tem um nome certinho daquilo que ele representa. Ele é um diário. Aqui estão as experiências proféticas que o Senhor deu para a irmã Iracema. E são registros de décadas. Tem aqui profecias da década de 90, 80, e assim como de 2020. E eu queria te perguntar o seguinte: como foi que você teve essa sacada de registrar tudo e guardar tudo que Deus te deu? Foi uma ordem do Senhor? Primeiro, muito obrigada, pastor, obrigada, igreja. Pastor, na verdade, eu sempre amei escrever, né? E a minha profissão sempre me impulsionou a construir relatórios e estudar bastante. E desde o princípio eu comecei a ter uma vivência assim de extrema intimidade com o Senhor. E eu comecei a fazer diários. E aí eu tenho pilhas de cadernos e de diários durante esses 33 anos de evangelho. E uma coisa que eu gosto é de desenhar. Então eu tento trazer para nosso mundo natural mais ou menos aquilo que eu vivo na eternidade com o Senhor. Então, assim, eu tenho caixas. Eu acho que foi algo que Deus já tinha projetado em mim e que Ele sabia que um dia eu estaria utilizando isso para compartilhar com a igreja essa vivência tão maravilhosa que eu tenho com Ele. Glória a Deus. Irmã Iracema, Efésios capítulo 4, eu me lembro, não sei exatamente qual dos capítulos, mas que houve um momento que Deus te mostrou claramente o seu chamado profético e quem você era dentro dos 5 grandes ministérios da igreja, que Deus deu apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, e Deus te fez uma profeta. E eu, por tudo que eu li, eu creio e vejo esse dom profético na sua vida. Como foi esse processo de descoberta? E que conselho você daria? Sabe, acontece uma coisa no nosso tempo, todo mundo quer ser pastor. Verdade, todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser pastor. Na ordem de culto de hoje, estava a pastora Iracema, não sei se você viu. Eu vi. E, na verdade, eu falei assim, eu não vou pedir para trocar para profeta Iracema, só por uma questão de, para não ficar esse vai e vem de documentos. Mas eu acho que é assim que você até prefere ser designada como profeta do Senhor. Então, como foi esse processo na sua vida? E que conselho você dá para pessoas que têm um chamado profético na vida delas? Pastor, uma das coisas mais tremendas de Deus na minha vida é que eu amo ler a Bíblia. Então eu faço leitura anual e faço junto com o meu esposo. E quando os filhos eram pequenos, os filhos em casa conosco. Hoje só um filho mora comigo e quando ele está sem as atividades da universidade, continua lendo a palavra.
Então, o grande amor pela palavra de Deus foi fazendo com que eu mergulhasse nele. E aí chegou em 2004, né, já fazendo 20 anos atrás, eu estava fazendo a minha leitura anual de novo, e quando eu li Efésios 4, foi como um descortinar de Deus na minha vida. Sabe aquela coisa que quando você lê e parece que tem uma outra Bíblia dentro? E aí eu descobri que existiam, já tinha lido várias vezes, mas ali eu percebi, uau, existem 5 lugares no reino. E aí eu falei, não, Deus, aonde eu estou nesses 5 lugares? Qual o meu lugar no reino? E uma das coisas muito interessantes é que Deus me fez uma mulher perseverante em oração. Então foram 2 anos orando e em jejum, oração, de vigília, monte, perguntando, Senhor, qual o meu lugar no reino? Senhor, qual o meu lugar no reino? Insistentemente. E na noite do dia 6 de maio de 2006, após 2 anos, ele me chamou e me disse, filha, vá para o teu lugar de oração. Pastor, meu lugar de oração é o mesmo. Mudei de cidade, de estado, é o canto do meu sofá. Alguma coisa em comum, né? Além de Cristo. E ali eu fui para o meu lugar de oração, e o Senhor disse a mim, filha, o teu lugar no reino. E eu ali ajoelhada, perguntei, Senhor, qual o meu lugar no reino? E ele disse a mim, filha, tu és profeta sobre a face da terra. E isso em 6 de maio de 2004. E de lá para cá, eu mergulhei num treinamento com o Espírito Santo. A gente vai crescendo paulatinamente, não é assim? Então, o conselho que eu dou para a igreja é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Crer em Cristo Jesus, porque é o nosso acesso. Jesus é o acesso ao Pai. Depois, ame a palavra. A palavra é Cristo. E depois, comece a se relacionar com o Espírito Santo, porque Ele está em nós, Ele está no meio de nós e está sobre nós. Nós estamos no advento do Espírito Santo, então Ele está disponível a nós. E tenha curiosidade de saber qual o seu lugar no reino. Minha irmã, o que mais me chamou a atenção, tem capítulos difíceis de serem lidos por uma mente analítica como a minha, né? Por várias vezes eu vi você dizer assim, Senhor, eu sou aqui, ó, meu pensamento, eu preciso que o Senhor me esclareça isso aqui, coisas que até você que estava vivenciando a experiência precisou de esclarecimento. Eu confesso que alguns capítulos eu falei assim, Senhor, eu preciso de esclarecimento sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção, Deus deu à irmã visão aberta. Ela vê, ela ouve, sente e registra o que vê. E a atuação do mundo angelical nas páginas deste livro foi o que mais me chamou a atenção. Eu sei que os anjos são ministros de Deus. Sim. E como é essa sua experiência, essa questão da visão aberta? O que você pode passar para a igreja? Porque acaba, irmãos, que o Senhor se relaciona com cada um de uma forma muito específica, né? E essas experiências realmente me deixaram assim bastante interessados em compreender esse processo. Então, compartilhe um pouquinho aí sobre o ministério dos anjos servindo o corpo de Cristo. Pastor, acho que uma primeira coisa é que o ministério profético não é para todo mundo, como não é o pastoral, como não é o apostólico, não é verdade? Cada um de nós tem um chamado, tem um dom. Por quê? O dom profético, ele está para toda
toda a igreja, mas o chamado profético está para alguns escolhidos, porque é um chamado difícil. Uma coisa que eu aprendi é a diferença entre a obediência sacrificial e a obediência pela honra. Não é verdade? Nós honramos os nossos líderes, nossos pastores, porque é uma obediência pedida na palavra. A obediência sacrificial, Jesus nos ensinou na cruz. E eu comecei a perceber isso na nossa vida, porque é muito difícil para o meu marido, que não vê, que não sonha, que não ouve, ser casado com uma profeta. Porém, ele tem uma fé inabalável. Então, quando eu digo para ele, o Senhor me disse isso, ele falou, eu creio. E aí o que acontece? Essa obediência sacrificial que Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, viveu na cruz para nos salvar, ela é derramada sobre nós. E aí eu vivi e tenho vivido, por exemplo, aos 50 anos de idade, o Espírito Santo veio a mim e disse, filha, eu sou nativa do estado do Espírito Santo. E aí o Senhor disse assim, filha, o Espírito Santo, meu estado de origem, não te cabe mais. Eis que eu, o teu Deus, te trago para Minas. Imagina uma mulher de 50 anos, agora esse mês fazendo 60, deixar pai, filho, neto, vó, amigos, trabalho, tudo por uma obediência sacrificial. E você às vezes não compreende isso. Meu Deus, mas você sabe que você precisa obedecer. Estar em Brasília, para mim como esposa, é uma obediência sacrificial, porque eu deixei meu esposo em Minas, em Belo Horizonte. Então é o que eu percebi, eu me entreguei a essa vivência da obediência sacrificial. Quando eu cheguei em Minas, eu passei num concurso na minha área, minha formação técnica, eu sou assistente social com especialização pelo Hospital Sírio-Libanês nas regiões de saúde, sempre trabalhando em CTI, UTI, maternidade, urgência e emergência. Eu deixei tudo no Espírito Santo para vir numa obediência sacrificial a Deus por uma voz que falou comigo, que é o Espírito Santo, que o Senhor também fala com ele, ouve e sabe que é ele. E quando chegou aqui, eu passei em primeiro lugar, aqui não, perdão, estou em Brasília. Quando eu cheguei em Itabira, Minas Gerais, eu passei em primeiro lugar num concurso público na minha profissão. Trabalhar onde? No que eu mais amo, hospital. Quando eu fiz 1 ano e 8 meses, o Espírito Santo veio a mim e disse, filha, peça suas contas, volte ao Espírito Santo, porque eu, o teu Deus, tenho pressa. Amados, simplesmente falei com meu esposo e ele disse, foi o Senhor? Foi o Senhor. Então peça. Eu acho ele muito mais corajoso do que eu. E a gente fez isso. Eu deixei aquilo que era um sonho por uma obediência sacrificial. Mudou tudo na nossa vida de novo. E ali eu vi que naquele ano a minha mãe adoeceu, a minha filha teve o primeiro filho e eu tive que estar ali, cuidando das duas. Essa é a grande sacada. Você se entregar num nível de obediência a ponto de sacrificar seus sonhos, a ponto de sacrificar suas conquistas. Agora, nunca Deus me pediu para sacrificar minha família, que é meu esposo e os filhos que são solteiros, porque os casados já constituíram seus lares. Consegue entender? Então, assim, estando com meu esposo, a gente mergulhou na obediência sacrificial, de abandonar tudo, por amor a Cristo. Amém. Irmãos, olha, a gente pode combinar depois uma roda de leitura. Pela questão do nosso tempo, eu teria muitas perguntas. Deus, ela tem a data que o Senhor vai levar ela.
falta só 20 anos. O capítulo sobre as universidades eu achei maravilhoso. Muitas perguntas, mas nós temos horário. Então, em 2 minutos, se você quiser falar um pouquinho sobre o Ministério Angelical, para a gente poder orar. Queridos, o Ministério Angelical, eu tenho 33 anos de evangelho, nunca fiz curso para que ninguém ministrasse sobre anjos. Deus tomou essa decisão. Ele começou a me apresentar os anjos que caminham comigo. Me apresentou a Merceus, a Telmos, a tantos outros. Eu, particularmente, tem coisas que eu não tenho respostas. E eu tenho certeza que Deus toma decisão a nosso respeito quando Ele sabe que nós temos uma entrega real. Os anjos caminham comigo. Os anjos fazem... eu tenho um anjo que caminha comigo, que até hoje eu não sei o nome dele, mas ele se apresenta como aquele que peleja por mim e a minha família no trono de Marte. O trono de Marte é o trono de guerra. E toda vez que tem um conflito, esse grande companheiro meu, que é liberado por Jesus Cristo, porque Jesus é que é o governo dos anjos. Aliás, Jesus é o governo de tudo. A liberação de anjos para nós parte de Cristo Jesus. Na minha vida, foi Cristo que tomou a decisão de liberar anjos para caminhar comigo. Porque eu vejo que tem muitos amados irmãos que fazem aqueles cursos até milionários, né? E ministram anjos. Não foi assim, irmãos. Eles começaram a me visitar. Eles começaram a vir e se apresentar a mim. Começaram a dizer os nomes para mim. E dizer a função de cada um. Eu às vezes me sinto assim, Deus, eu sou tão pequena. Mas eu tenho visto, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um anjo, chama-se Telmos. Foi o primeiro que o Senhor me apresentou. Ele é um anjo guardião do tempo. A minha líder lá no Espírito Santo, um dia me liga, nervosa, eu estava lá em 2018, que ela perdeu o voo, o avião. Ela esqueceu o passaporte e ia pegar o voo. E ela disse, move os relógios do tempo com Telmos e pede o Senhor para que esse ano aconteça algo com esse voo, para que eu não perca o voo. Ela estava indo para Israel. E eu liguei para outra pastora, porque a gente sempre ora de dupla, e a gente moveu junto com Telmos os relógios do tempo, e aquele voo foi atrasado em 1h15. Deu tempo para a filha levar o passaporte no aeroporto. Então são coisas assim, que você tem que ir vivendo, fazendo, aprendendo e descobrindo como que é o extraordinário de Deus com os anjos. É muita coisa, pastor. Amém. Muito obrigada. Ao final do culto, quem quiser, Diário do Profeta. Deus abençoe.